capítulo 1, versículo 6. Jó, logo antes do livro de Salmos, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse-lhe: de onde vens? Andei dando volta pelo mundo e passeando por ele. E o Senhor disse: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. E Satanás respondeu: é a troco de nada que Jó teme a Deus? Tu não cercastes Jó como de uma muralha, e se uma pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoa tudo quanto ele faz, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a tua mão, é Satanás dizendo para Deus: estende a tua mão e toque em tudo que ele possui. Juro-te que ele te amaldiçoará. Satanás, ele é tão tentador que ele tenta Deus, né? Satanás é assim, ele vai atrás de Jesus no deserto. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ele tenta Deus, né? Deus, então faz o mal. Só que Deus, gente, Deus não consegue fazer o mal. A palavra de Deus diz isso. Deus é inacessível ao mal. Primeira carta de Pedro, se eu não estiver enganado. Então o que Deus faz? Pois bem, respondeu o Senhor: tudo o que ele tem está em teu poder, mas não estendas a mão contra a tua pessoa. Não é o que está na Bíblia? Não é o que está aí na sua Bíblia, se você está lendo? É isso que está escrito? Quem é que deixou Satanás tocar em Jó? Deus. E falou assim para Satanás: toca em tudo menos nele. E Satanás é tão limitado, porque o desejo de Satanás era pegar Jó e esganar, né? Você consegue imaginar Satanás? Ele já tinha dado uma volta pela terra, devia ter visto Jó e falou assim: vamos, se eu pego esse, né? Fica ali com aquela coisa dentro dele. Aí ele fala assim: mas assim é fácil, Deus. Olha a tentação que Satanás põe para o próprio Deus, gente. Toca ele para o senhor ver se ele não te amaldiçoa. Deus fala: eu não, mas eu permito, vai lá, toca. Só não toca na carne dele. Satanás vai e tira tudo de Jó, inclusive os filhos. Morrem todos, todos morrem. E Jó abençoa, né? Jó caiu por terra, versículo 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. No mesmo capítulo, aí no versículo 21, né? E em tudo isso Jó não cometeu pecado algum. Mas não pense que parou por aí. Se você ler o capítulo 2, ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu. A mesma história, apareceu, né? E o Senhor perguntou: de onde vem? Versículo 2: andei dando volta pelo mundo e passando por ele. Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. Persevera sempre em sua integridade. Foi em vão que me incitaste a perdê-lo. E Satanás então respondeu: pele por pele. Respondeu Satanás: o homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida. Mas estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, juro que te renegará em tua face. Mais uma vez, Satanás tentando Deus. Satanás é terrível, viu, gente? Eu sempre digo isso para as pessoas. O que um dentista faz, você sabe ou não? Do que ele cuida? Dos dentes. O que um pedreiro faz? Do que ele cuida? Da construção. O que um professor faz? Do que ele cuida? Das aulas, dos alunos. O que Satanás faz? Tenta. Eu sou palmeirense, eu falo que Satanás é igual ao Palmeiras. Tenta, né? Chega em lugar nenhum, mas está ali, está tentando, né? Não para, sempre tentando. E ele tenta até o próprio Deus, meu irmão. O que dirá de nós? Se ele tenta o próprio Deus, o que dirá de mim e de você? Lógico que ele vai tentar. E Deus disse então mais uma vez: pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Então Satanás vai e toca na pele de Jó. Jó fica com uma lepra terrível. Mas mais uma vez Jó diz à sua esposa, se você continuar lendo aí o capítulo 2, no versículo 9, né? Que a esposa pede para Jó amaldiçoar Deus, e ele responde: aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? E em tudo isso Jó
não pecou e continuou temente a Deus. Meu irmão, o que eu quero é que você entenda uma coisa, Satanás é limitado, Satanás é derrotado. Eu vejo muita gente sendo enganada hoje, né? Em algumas igrejas, e de vez em quando até pessoas que se dizem católicas, arrancam tudo que você tem, dizendo que Satanás está aí, e que você precisa fazer um desafio diante de Deus, e que tem que dar o dinheiro. Larga de ser tonto. Satanás não tem poder, não tem autoridade, a não ser quando Deus permite, ou a não ser quando você entrega a sua vida a Ele. Só tem esses dois jeitos. Gente, esse negócio de falar que Satanás está arrombando porta, que ele tem poder, que você... que é isso? Ué, então ele é maior do que Deus? Ele vai entrando na vida dos outros assim, sem mais nem menos? Não é assim não. Ele tem que ir diante de Deus e falar assim: posso? E eu te falo uma coisa sem medo de errar: quando Deus fala pode, é porque há um plano muito maior por trás. Veja, olha para a tua vida, meu irmão. Se você está com a sua vida numa busca de Deus, eu estou dizendo para pessoas que estão buscando a Deus, se você está aqui, eu creio nisso. Se você está numa vida de busca de Deus, se você está fugindo do pecado, eu não estou dizendo que você não tenha pecado. Uma coisa é ter pecado, outra coisa é viver em pecado. Você sabe a diferença. Se não souber, a gente fala, mas você sabe. Uma coisa é por uma desventura você ter cometido qualquer tipo de erro, a outra coisa é insistir num erro, insistir num vício, é insistir numa vida de pecado, que você já viu que está te levando para o buraco. Aí Satanás encontrou a porta aberta. Veja, Satanás não precisa arrombar portas. O que eu tenho visto é que ele tem encontrado portas abertas. Ele tem encontrado lugares onde fala assim: senta, Satanás, fica à vontade. Pornografia é um altar, é um convite para o diabo entrar na sua vida. Vícios são convites para o diabo entrar na sua vida. Você não percebe e fica se deleitando com as coisas erradas, e depois fala: Satanás arrombou porta. Arrombou nada, gente. Eu vejo quantas pessoas morrem de medo de assalto, né? Mas começa a tentar ver as histórias que existem por trás dos assaltos. Geralmente são pessoas que de alguma maneira vão assim, mostrando uma vida até com mais do que tem. Fizeram, esses dias mesmo eu vi um caso, assaltaram a casa, né? O cara cometeu a besteira de 5 e pouco da tarde, receberam uma dívida de 20 mil reais em dinheiro na casa dele, e na mesma noite ele foi assaltado. Coisa que às vezes o jornal não mostra. Então, geralmente, ou é um descuido, né? A maioria dos assaltos que eu conheço, a pessoa fica lá na rua conversando, portãozão aberto. Veja, Satanás na maioria das vezes não precisa arrombar portas. As portas estão abertas. Na maioria das vezes as portas ficam abertas, ou há uma arrogância, há uma vaidade transparecendo o pecado. É assim que funciona. Esse negócio de falar que Satanás está arrombando portas, não. Agora existe uma autorização de Deus muitas vezes. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas existe. Deus às vezes autoriza, como autorizou Satanás a entrar no coração de Judas. Quer mais uma prova de como Satanás é vendido, como Satanás é pequeno? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Quem estava em Lucas, né, aquela hora, Marcos é um antes de Lucas, né? É capítulo 5. Quando Jesus entra, a partir do versículo 1, Jesus entra numa cidade chamada Gerazeno, Genezaré, tem várias traduções, né? E nessa cidade havia um homem possuído pelo demônio. E Jesus então, aquele homem vê Jesus, e os espíritos vão, né? E se dobram diante de Jesus. E Jesus então fala assim: qual o seu nome? Versículo 8 agora, né? Marcos 5:8. E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Gente, você consegue imaginar? Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou te falando. Os espíritos não saíram daquele homem e foram entrando naqueles porcos assim: ai, estamos com uma vontade de entrar naqueles porcos. Não foi assim que aconteceu.
Ah, nós vamos escolher. Eu quero o porquinho da direita, eu quero da esquerda. Não foi assim. Nós vamos para aqueles porcos, nós vamos para as ovelhas, vamos entrar em outro homem. Não foi assim. Eles pediram para Jesus. O derrotado tem que pedir ao vencedor. Não há outro caminho para Satanás. Não há outro caminho para Satanás. Até para entrar num porco, ele pediu. Os porcos estavam ali. Se Satanás tivesse liberdade para agir onde ele bem entendesse, ele sairia daquele homem, entraria naqueles porcos, sairia daqueles porcos, entraria nos cavalos, dos cavalos passaria até para as múmias, ele ia entrar em qualquer lugar. Ele não tem poder. Ele não tem poder. E Jesus declarou isso com todas as letras. O que nós não entendemos é que às vezes Jesus permite que a tentação bate na nossa porta. Quer mais uma prova? Hoje eu estou inspirado. Eu vou te falar mais uma prova então. Só vou achar aqui mais um trecho interessante. É um evangelho antes, Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. O capítulo 3, se você olhar o finzinho, Jesus acabou de ser batizado, né? Recebeu a unção do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para adorar a Deus. É o que está escrito? Não. Por que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, você sabe? Para ser tentado pelo demônio. Você consegue entender isso? Aí está o problema dos cristãos de hoje, de um modo geral. Eles não conseguem entender que eles têm uma luta para lutar. O Espírito Santo sabia disso. E quando o Espírito Santo, em comunhão com o Pai e Jesus, aqui na terra como homens se tornaram um só, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, leva Jesus para o deserto. Para quê? Para adorar a Deus? Para ser tentado pelo demônio. Gente, é um versículo tão profundo que a gente teria um ano para falar dele. Quem conduz Jesus ao deserto, quem foi? O Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo demônio. Você pode não gostar, você pode discordar de mim, mas na minha Bíblia está escrito isso. E eu já li nem sei quantas versões diferentes, Ave Maria, católica, evangélica, pastoral. Não tem jeito. Quem conduziu o Espírito, Jesus, desculpem, quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio, não foi o pecado, não foi maldição, não foi o zóio gordo, não foi Satanás, foi o Espírito Santo, desculpem. Quem conduziu foi o Espírito Santo para ser tentado pelo demônio. Não há, é a Bíblia que diz. Veja, o que eu quero deixar para você claro esta noite, meu irmão, já que estamos falando de libertação, que há, e nós vamos falar disso na próxima segunda-feira, um Deus enorme, poderoso, vitorioso, santo. Diz a palavra que é algo inefável, né? Impensável, inimaginável, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. E há um inimigo, mas o inimigo é isso aqui, ó, né? Na rua da minha casa tem um senhorzinho, irmão da Fátima, é um senhor já de idade, bem negro. E se você já na hora que eu contar, se você já viu, você vai saber. Ele tem uma bicicletinha e ele colocou umas buzinas na bicicleta que é maior do que a de caminhão. Você leva cada susto com ele que você não acredita. Ele mora vizinho meu assim, né? Então ele me cumprimenta, eu passo lá, na hora que ele buzina, você tem a impressão que um caminhão vai passar em cima de você. Você olha, é uma bicicleta, né? E me entendam que eu não estou chamando ele de Satanás, pelo amor de Deus, é amigo meu, né? Mas eu falo que Satanás é a mesma coisa.